Muito bom dia! Sexta-feira, com muita alegria que a gente meditando na Palavra de Deus, devocional incrível que você acompanhou aí. Eu quero dar bom dia para você que está em casa, abrindo a porta da sua casa, para que nós tenhamos esse momento especialíssimo, hoje finalizando a série A Bíblia Fala. E não poderia ser diferente, né? A gente escolheu falar que a Bíblia fala sobre Jesus. E hoje eu tenho certeza que esse tema vai falar ao seu coração. Nosso convidado muito especial, pastor Alberto, está aqui para falar sobre esse tema. E eu tenho certeza que não tem como, né, a gente falar sobre Jesus e não mexer com a gente, não falar aos nossos corações. E eu quero te agradecer por esse momento de abrir a porta da sua casa e ter esse momento de comunhão com a gente através dos meios de comunicação, né? Já tomou seu cafezinho? Tá tomando? Bom apetite, vai se alimentando aí fisicamente e espiritualmente ao mesmo tempo. É isso aí, gente. Antes, eu quero lembrar que o IPP Play começou com tudo. É o novo canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde se encontram todos os conteúdos produzidos aqui na IPP TV. Todos os programas. Perdeu o seu programa preferido? Pode ir lá no canal do IPP Play e encontrar o programa que você perdeu ou que quer assistir de novo. E a gente preparou um videozinho para você. Então assiste aí essa novidade que tem sido um sucesso aqui na IPP TV. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo. Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema. É só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Olha aí, um canal, um streaming para você maratonar, né? Com conteúdo cristão de qualidade. É muito bom, né, gente? Somos suspeitos em falar porque a gente está muito feliz com esse canal. E se você gostou também, clica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda hora está entrando um conteúdo novo. Não fica de fora, porque tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. E falar em ser edificada, quero ler um versículo que está lá em 1 Timóteo 2:5, que diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E é sobre ele que a gente vai falar hoje, né? Antes, vamos ver o que as pessoas responderam sobre Jesus. A gente andou pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros perguntando sobre Jesus. E a gente quer saber o que as pessoas falaram. A gente quer saber? Assiste aí comigo, vamos ver. O que mais me impressionou na história de Jesus foi a forma como ele amou a gente, a forma como ele serviu, a humildade dele, tudo que ele fez por nós, mesmo sem a gente merecer. E isso é muito admirável. O exemplo que ele foi, as coisas que ele fez por nós, é algo que eu admiro bastante. O que mais me chama a atenção na história de Jesus é que ele deixou o seu reino, deixou o trono, se humilhou para me salvar. Assim, ele se fez homem em amor a nós. Olha aí como é bom saber, né, o que Jesus fez por nós, saber aí nossos irmãos falando sobre Jesus, nosso amor maior, né, que pelo menos deveria ser, né, nosso amor maior está em primeiro lugar nas nossas vidas. A gente vai falar sobre tudo isso. E eu quero falar sobre uma frase que diz assim:
Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo o tipo de tentação, porém sem pecado. Olha que versículo lindo, Hebreus 4, 14 e 15. E tem outro versículo também que eu quero ler para você, que fala sobre nosso amado Jesus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6, esse versículo super conhecido em toda a história. Nunca houve, nunca haverá alguém como Jesus Cristo. Ele é tão importante e foi tão influente que o próprio tempo cronológico é dividido antes e depois dele, né? E vamos lá, vamos conversar então com o pastor Alberto, nosso querido pastor, sobre Jesus. Vamos lá, né, pastor? O pastor já está aqui com a gente. Bom dia, pastor Alberto. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo através da IPP TV. É um prazer, uma alegria estar novamente no Manhã IPP para falar sobre um tema maravilhoso que particularmente é o meu preferido, é o que eu amo mais. Não tem como, né, pastor? E como é bom poder ter esse momento de comunhão e falar sobre ele, né? E, pastor, já vamos começar, então, falando, porque como é que a gente pode enxergar Jesus? Porque Jesus é tão presente a gente que depois, como eu falei aqui, né, depois de Cristo, né, a gente já tem o conhecimento de que ele passou pela terra, cumpriu o chamado, a missão dele aqui, mas como que a gente pode enxergar ele no Antigo Testamento, pastor? Lídia, uma boa pergunta. A todos aqueles que têm uma familiaridade com a Escritura Sagrada sabem que Jesus aparece ali no relato dos evangelhos, né? Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, João vão falar a respeito de Jesus nascendo da Virgem Maria, crescendo, estando ali, realizando o seu ministério. Mas quando nós olhamos então para o Antigo Testamento, como é que nós podemos então olhar ou encontrar Jesus Cristo no Antigo Testamento? Será que ele está, preso aos relatos do Novo Testamento? Nós não cremos dessa forma, Lídia. Nós cremos na revelação de Deus como algo progressivo. Então a teologia bíblica, que é essa matéria dentro da teologia, que fala a respeito desta história, do desenvolvimento desta grande história, ela usa metáforas, né? Ela se utiliza de metáforas na própria Escritura para justamente falar desta progressividade da revelação de Deus ao longo da história. Portanto, nós podemos enxergar as primeiras menções ao Evangelho, o Evangelho este que foi ali de uma forma mais climática, o ponto mais alto da revelação de Deus em Cristo Jesus no Novo Testamento, mas nós podemos ver este Evangelho já sendo mencionado nas primeiras páginas da Escritura Sagrada. Portanto, você que está aí em casa e pode ter a sua Bíblia à mão, eu gostaria de ler alguns textos da Escritura Sagrada para nos mostrar aquilo que os estudiosos, os teólogos chamam de o proto-evangelho. No capítulo 3 de Gênesis, num ambiente, num contexto difícil, triste, que é o momento em que os nossos primeiros pais, eles desobedecem, né, o mandato de Deus, desobedecem a palavra de Deus, eles dão assim como que confiança a uma outra revelação não vinda do Criador pactual. Neste cenário onde Deus está se dirigindo a Adão, está se dirigindo a Eva, e então as maldições do pacto estão sendo ali estabelecidas, existe uma palavra de esperança. E nós podemos ler em Gênesis capítulo 3 a respeito disso. Gênesis 3:15 nos diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Então, a palavra descendente aqui está no singular. Ele está falando de que a mulher, então,
ela teria um descendente, e esse descendente, a continuação do versículo diz, este descendente, então é alguém específico, ferirá a cabeça da serpente, e você lhe ferirá o calcanhar. Então eis aqui, numa figura, a semente do Evangelho. O texto de Gênesis capítulo 3, quando os nossos pais se rebelam contra Deus, e por isso eles poderiam ser ali exterminados, porque o pacto precisava ser obedecido fielmente, absolutamente. Eles desobedecem ao pacto. E a manifestação da graça de Deus acontece no ambiente da maldição. E ali Deus, se dirigindo aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, fala a respeito de um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Nossa, lá no comecinho. Lá no comecinho da história já é uma menção a respeito do Evangelho. Lindo, Cristo gente. É o Evangelho. Um pouco mais à frente, no versículo versículo 20, nós podemos ler, e o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Nós sabemos pelo relato de Gênesis, Lídia, que quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles fogem ou eles tentam fugir da presença de Deus. E eles tomam folhas de figueira e eles cobrem a sua nudez, eles percebem que eles estão nus. É interessante que no finalzinho do capítulo 2 de Gênesis, eles estão nus, mas eles não sentem vergonha alguma. A nudez, então, no Antigo Testamento, ela tem um significado de culpa legal. Há uma culpa legal que os nossos primeiros pais assumiram com a rebelião, com a desobediência ao Deus Criador pactual. Portanto, eles fogem da presença de Deus, eles têm medo da presença de Deus, e Deus se manifestava. Nós falamos em teologia bíblica de uma manifestação teofânica. Deus vinha até o jardim para conversar com ele, assim como eu estou conversando com você. Meu Deus! Mas, neste contexto, eles estão fugindo da presença de Deus, como se pudéssemos fugir da presença de Deus. E eles se cobrem com folhas, para cobrir a sua culpa legal diante de Deus. Mas no versículo 21, a Escritura diz que Deus fez roupas de peles, com os quais vestiu Adão e sua mulher. Eis aqui de forma mais fantástica, um símbolo que apontaria para uma consumação teológica, uma consumação, digamos, escatológica, futura. O primeiro sacrifício é feito por Deus, que mata um animal e veste os nossos primeiros pais de peles. Isso prefiguraria a morte do Cordeiro, que cobriria a culpa do pecado que recaiu sobre nós. Então, como Jesus aparece no Antigo Testamento, ele já aparece inicialmente nesses dois relatos. Aquele que é chamado proto-evangelho, ou seja, o evangelho como uma pequena semente. E toda a revelação de Deus estava ali. E esta semente, ela vai desabrochar ao longo de toda a história. As coisas no início, no Antigo Testamento, elas são obscuras ainda, mas elas estão se tornando cada vez mais claras ao longo da história. E as promessas a respeito do Messias, do descendente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, mesmo sendo ele ferido no calcanhar, poria um final na instalação da maldição e da condenação do pecado que veio sobre nós, não simplesmente os nossos primeiros pais, mas toda uma raça humana que fora contaminado pelo pecado original dos nossos primeiros pais. Cristo aparece
já no livro de Gênesis. E ele é simplesmente ali, uma pequena semente que está apontando para uma consumação no futuro, a vinda do Filho de Deus, como Senhor e Salvador de nossas vidas. É coisa mais linda, gente. E pastor, a gente vê que tem muitas histórias na Bíblia, todas elas apontam para Cristo? Excelente pergunta. É importante nós sabermos um pouco a respeito da teologia do pacto ou da aliança. Quando Deus cria o homem e a mulher, quando Deus cria os céus e a terra, Ele estabelece um pacto, uma aliança com a sua criação. Quando os nossos primeiros pais, então, pecam e se rebelam contra Deus, eles são expulsos da presença de Deus, eles são expulsos do jardim do Éden, para que eles não pudessem ter acesso à árvore da vida. Porque senão eles pecariam eternamente. A árvore da vida já pensou? Pecar eternamente. É também um símbolo escatológico que aponta para a pessoa de Cristo. A árvore da vida aparece no livro de Gênesis e ela reaparece na visão de João na ilha de Patmos, quando ele descreve o fim de todas as coisas. E ali as nações e tribos que são reunidas ao redor do trono de Deus, elas se alimentam da árvore da vida. Mas o Evangelho de João, ele nos informa a respeito de Jesus e aquilo que a irmã leu, quando Jesus, a respeito de si mesmo, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a vida para os povos que se arrependem dos seus pecados e vêm até Cristo. Ele é o perfeito mediador entre os céus e a terra. É muito lindo. Portanto, com este fundamento introdutório da teologia pactual bíblica, nós podemos olhar para a Bíblia, Lídia, como uma grande história. Não como 66 livros desconectados, falando cada um de uma história diferente, mas como uma biblioteca, uma coleção de livros que apontam para uma pessoa somente. A pessoa de Cristo. Cristo, então, ele é visto em toda a Escritura Sagrada do Antigo e do Novo Testamento. Spurgeon, um grande pregador do passado, falava a respeito de todos os livros da Bíblia como avenidas que desembocavam ou que apontavam para Cristo Jesus. Portanto, o Pentateuco, os livros, todos os livros dos profetas maiores e menores, o livro dos Juízes, o livro dos Reis, o livro de Samuel, o livro dos Salmos, o livro de sabedoria, todos os livros do Antigo Testamento, eles estão falando e falando novamente a respeito desta obra redentora de Deus. E um tema interessante, Lídia, dentro da revelação progressiva é o tema da habitação de Deus com os homens. Nós podemos ver isso lá no Jardim do Éden. Deus planta um jardim e chama Adão e Eva para ter comunhão com ele. Alguns autores da teologia bíblica olham para o Jardim do Éden como um jardim-templo, um protótipo inicial de uma cidade universal, onde todos os povos estariam adorando a Deus. Esse tema da habitação de Deus, ele se repete ao longo da Bíblia. Deus se manifesta ao longo dessa revelação progressiva a alguns homens, a algumas famílias. Nós podemos falar de Noé, nós podemos falar de Abraão, nós podemos falar de José no Egito. Mas nós podemos olhar para Moisés como esta figura que é usada por Deus para trazer o povo do cativeiro do Egito e conduzi-los à terra que Deus prometeu ao seu servo Abraão. E ali Deus dá instruções claras para que Moisés construa o tabernáculo. O que é o tabernáculo? É o meio através do qual o povo se reconciliará com Deus. Deus os redimiu,
os salvou do cativeiro do Egito. Deus os separou como nação santa. E Deus, através de Moisés, entrega a sua lei para que eles pudessem viver segundo a vontade de Deus, segundo o caráter de Deus. E aí, o tabernáculo, então, é o meio através do qual homens pecadores podem se aproximar de Deus e adorá-lo. O tabernáculo, então, ela é como que a presença de Deus no meio do povo de Israel. O texto de Êxodo fala que, ao final da construção do tabernáculo, a glória de Deus desce sobre o Santo dos Santos. O Jardim do Éden, o tabernáculo, o templo em Jerusalém construído por Salomão, e por fim, Jesus Cristo, que é a revelação visível do Deus invisível. No templo, Jesus fala que se derrubassem um templo de Jerusalém, em 3 dias ele o reergueria. Olha que Obviamente, eles não entenderam muito o que ele falou, mas ele estava se referindo à sua própria vida, ao seu próprio ministério, à sua morte e à sua ressurreição. Portanto, nós podemos ver este tema se replicando ao longo da história da redenção, fazendo com que nós possamos olhar para a Bíblia como um todo integrado, onde todos os livros da Escritura estão reafirmando este plano original de Deus, de habitar com um povo remido, salvo, santificado, purificado, imaculado, e com eles reinar pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, para ser mais próprio quanto à questão do tempo, porque a eternidade é, por definição, a ausência do tempo. Portanto, sim, nós podemos olhar para a Escritura Sagrada como esta bela história, como uma meta-história, como uma super-história, sob o qual todas as nossas histórias se encaixam. A minha história precisa ser vista à luz desta meta, dessa super história, desse desenvolvimento da revelação de Deus ao longo da história da redenção. Portanto, mesmo aqueles livros, digamos, como Esther, que não menciona a palavra Deus, nós podemos ver a providência de Deus conduzindo todas as coisas para a preservação do seu povo. Deus tem um plano eterno e este plano virá a sua consecução final, a consumação final, quando Jesus Cristo voltar nas nuvens, como João em Apocalipse descreve. E então aquele grande encontro triunfal do noivo e de sua esposa, a igreja redimida, purificada, santificada, para viver com Deus, com Cristo Jesus, por toda uma eternidade. Olhar para a Bíblia como um livro, como uma grande história, faz com que nós possamos ver esta linha, né, sendo desenrolada diante dos nossos olhos. Não uma coleção de livros desconectados, mas como uma história só, que está sendo desenrolada diante dos nossos olhos. É indescritível, né, pastor? Fazer parte de um livro que já está escrito, que a história está acontecendo, já foi escrito, que todas as histórias apontam para Cristo, inclusive as nossas histórias apontam para Cristo, que a gente faz parte dessa história, a minha vida, a sua vida, sim, os filhos de Cristo, os filhos de Deus, né, fazendo parte de uma história de um livro que já está escrito. É muito poder para poder fazer isso, é único, né? É maravilhoso. E pastor, tanta coisa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que é interessante também, senão eu fico pirando aqui nas histórias.
O Velho Testamento, pastor, ele aponta Jesus como rei, como sacerdote, como salvador, como juiz, como profeta, como homem também, né? E queria que o senhor falasse qual a importância dessas figuras que o Velho Testamento aponta. Lídia, quando nós olhamos para o tríplice ofício de Cristo, a saber, profeta, sacerdote e rei, nós vamos ver 3 figuras que são bem familiares no contexto do Antigo Testamento. Deixe-me ajudar os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando a entender bem estes 3 papéis que são apresentados a nós de uma forma muito prolífera, né, muito vasta na literatura do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, a figura do profeta. E a figura do profeta era aquele que falava pela boca de Deus. Deus falava ao profeta, e então o profeta, ele falava ao povo. Então, entender o trabalho do profeta é simplesmente entender alguém que está sendo usado por Deus para dirigir o povo, para orientar o povo, para trazer instrução da parte de Deus ao povo. Então ele servia como um mediador. Ele estava entre Deus e o povo de Israel. A figura do sacerdote é invertida. Eu quero colocá-lo de uma forma bem simples. O sacerdote trazia o pedido do povo e estava na presença de Deus. Ele tinha acesso ao tabernáculo. Ele fazia os sacrifícios, tanto todos aqueles sacrifícios como pedido de perdão por pecados, como as ofertas de manjares que eram louvores, gratidão a Deus. Então, basicamente, ali no tabernáculo, o povo levava um animal para ser sacrificado, para pedir perdão pelos seus pecados, e eles levavam ofertas de manjares para que através dessas ofertas eles pudessem estar ali agradecendo e louvando a Deus por tudo o que ele estava fazendo. Então esses dois tipos de oferta estavam presentes ali, e eles eram conduzidos pelos sacerdotes que intercediam diante de Deus para perdão de pecado de todo o povo. O sumo sacerdote é aquela figura que uma vez ao ano entrava no Santo dos Santos, aquele local do tabernáculo onde a Arca da Aliança estava contida. E ali a presença de Deus enchia aquele lugar. Então, o sumo sacerdote fazia o sacrifício e ele levava o sangue do cordeiro, que era derramado sobre a tampa do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. E então, dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, que representavam o caráter santo de Deus e a palavra de Deus no meio do seu povo. Quando Deus, então, olha para a sua santa lei e olha para a vida do povo pecador, Deus não pode ter comunhão com pecadores. Mas o sangue do Cordeiro, derramado sobre a tampa do propiciatório, era o símbolo que apontava para o derramamento de sangue e para a expiação de pecados, ou para o perdão de pecados. Portanto, quando o sumo sacerdote fazia este ritual, e Deus recebia ou aceitava aquela oferta ou aquele sacrifício, todo o povo de Israel tinha perdão de pecados. Mas o autor de Hebreus vai nos ajudar a entender esta transição. Portanto, o sacerdote fazia esta parte, esse papel de estar intercedendo diante de Deus pela vida do povo. E o rei, ele representava o governo de Deus sobre a face da terra. Que coisa linda. Esses 3 ofícios, juntamente com o ofício do juiz, que julgava as causas do povo, eram simplesmente sombras, Lídia. Sombras que apontavam para uma realidade espiritual futura. Moisés, em seu ministério,
ele reuniu os 3 papéis. Ele falava da parte de Deus ao povo, ele pedia a Deus, intercedia pela vida do povo, e ele governava e julgava o povo de Israel. Mas esses mediadores, eles eram mediadores terrenos, falhos, pecadores. Mas eles eram uma sombra que apontavam para o sumo sacerdote, Cristo Jesus. Então, todas essas figuras, o significado e a importância, o profeta, o sacerdote e o rei, todos eles apontavam para a pessoa de Cristo, que seria revelado no tempo de Deus. Cristo é, então, o profeta de Deus, ele fala da parte de Deus, ele é o próprio Deus. Ele é o sacerdote, porque ele intercede diante do Pai e ele não leva o sacrifício, ele é o próprio sacrifício para perdão de pecados. Ele é aquele que reina agora pelos séculos dos séculos e está sentado à destra do trono de Deus Pai. Linda. Portanto, essas figuras do Antigo Testamento, o profeta, o sacerdote, o rei, o juiz, eles eram sombras terrenas, humanas e falhas, mas que apontavam para o Messias prometido, Jesus Cristo. Por isso, elas têm um significado profundo e importante dentro desta história da redenção. Que precioso entender essas figuras, pastor, de uma forma tão clara e explicado. Como é gostoso poder entender mais sobre isso. E, pastor, tem uma coisa interessante que a nossa história ela é dividida antes e depois de Cristo, não é? Isso é uma coisa muito interessante, muito linda também. Mas como entender, pastor, que a nossa salvação vem pela cruz, né? E como entender que as pessoas que morreram, as pessoas antes de Cristo, como que elas foram salvas? Excelente pergunta novamente, Lídia. Então vamos tentar entender. E o autor dos Hebreus vai nos ajudar a entender isso. Hebreus. O livro, ou a carta aos Hebreus, é o livro que mais menciona este ofício de Cristo. E ele aponta, e ele tem toda a sua matriz no livro de Levítico. Então, o livro de Levítico e o livro de Hebreus estão extremamente conectados de uma forma que eu não posso entender o livro de Hebreus se eu também não entender o sistema sacrificial do Antigo Testamento descrito no livro de Levítico. Olha só. Então vamos lá ao livro, a carta aos Hebreus, para tentar entender um pouco a respeito, digamos, deste ponto que a irmã levantou agora a respeito de como as pessoas no Antigo Testamento elas eram salvas. O capítulo 7, a partir do versículo 22 de Hebreus, nos diz: por isso mesmo Jesus se tornou o fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então ele não simplesmente é expiação pelos pecados, ele exerce o seu ofício de sacerdote nos céus, quando ele intercede pela sua igreja. E Cristo intercede por nós, à destra do trono de Deus Pai. É mais ou menos o seguinte: nós somos pecadores. Ao pecarmos, nós estamos transgredindo a lei de Deus, a santidade de Deus. Então pensemos da seguinte forma: a intercessão de Cristo tem a ver com isso também. É como se Cristo estivesse diante de Deus e dissesse: olha, Pai, o Alberto pecou, mas ele creu em mim, em minha obra consumada.
por causa do que eu fiz na cruz do Calvário, perdoe os pecados dele. E Deus, o Pai, não tem outra possibilidade, visto que se a punição de Deus Pai viesse sobre mim por causa dos meus pecados, a obra de Cristo seria invalidada. E a obra de Cristo, ela é consumada. Uau, é forte isso. Então, isso em termos bem práticos para nós pensarmos a respeito disso. O texto continua dizendo, porque nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Eis então a distinção entre as figuras que eram sombras no Antigo Testamento, os sacerdotes e Cristo. Eles tinham que oferecer sacrifício todos os dias. O sacrifício que eles fizeram era imperfeito e limitado. Mas o sacrifício de Cristo, ele é perfeito e é feito de uma vez por todas. Uau. Nós não precisamos fazer sacrifícios de animais hoje por causa que o sacrifício foi feito quando Cristo morreu na cruz do Calvário. O versículo 28, então, desfecha esta linha de raciocínio, dizendo, porque a lei constituiu homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Uau. Ok, então para responder a primeira parte da sua pergunta, eu digo, somente Jesus Cristo perdoa pecados. O mesmo autor dos Hebreus diz que é impossível, capítulo 10, versículo 4, que o sangue de touros e bodes remova pecados. E aí você pode ter outra pergunta. Ok, então como é que aquele povo no Antigo Testamento era perdoado de seus pecados se somente Jesus Cristo, ele perdoa pecados? Lídia, isso aponta para uma realidade muito mais profunda do que nós imaginamos. Então pense na obra de Cristo e a cruz do Calvário com um poder que tem um efeito em todos os tempos. Nossa, que coisa linda. A obra de Cristo ali na cruz, ela tem um efeito no passado. Para aqueles que olhavam para a promessa, olhando para o futuro. E eles creram na promessa de Deus. E porque eles creram na promessa de Deus, eles foram justificados. Nós olhamos para trás. Olha. Nós olhamos para a cruz de Cristo. Coisa linda. E porque nós cremos na obra consumada, realizada por Cristo em sua vida, em seu ministério, em sua obediência absoluta e perfeita à lei de Deus, em seu próprio sacrifício, em sua morte, ressurreição e glorificação, nós somos salvos. Coisa linda, gente. A única diferença que existe, obviamente, é que eles estavam olhando para frente, para a promessa que viria, e nós estamos olhando para trás, para a promessa que se consumou em Cristo Jesus. Como é que eu dou suporte e fundamentação a esta colocação? Eu dou suporte e fundamentação a esta colocação lembrando-nos de Abraão. No texto de Gênesis, no capítulo 15, Abraão está numa crise de fé. Deus havia dado a ele uma promessa de um descendente e de uma terra. Muitos anos se passaram, Lídia, e ele não tinha nem o descendente nem a terra, ele já era velho, ele já era um homem de idade. E ele está em crise dizendo, Senhor, o que vai acontecer? De fato o Senhor vai me dar um filho da minha mulher Sara? Ou o meu descendente será o Damasceno Eliezer? Ele está em crise. E Deus toma-o pela mão, tira-o de sua tenda, faz com que ele olhe para os céus e diz, conte as estrelas, se você pode fazer isso. Assim será a tua descendência, como as estrelas
no céu. Meu Deus, imagina Deus. Nós somos abençoados pela promessa que Deus fez a Abraão, porque a promessa que Deus fez a Abraão diz que todas as famílias do mundo inteiro seriam abençoados por causa de Abraão. E nós, nesse aspecto, somos abençoados por aquilo que Deus deu a Abraão. Olha só que bênção. E o texto diz que ele ouviu a voz de Deus e ele creu. Creu. E porque ele creu, isto lhe foi imputado para a justiça. Portanto, em todos os tempos, as pessoas são salvas pela fé. Olha que coisa linda. Abraão foi salvo pela fé na promessa que Deus deu a ele. E quando nós, então, estamos olhando para o autor de Hebreus, que nos ajuda e lança luz sobre esse trecho da história da redenção, nós podemos, então, entender que todos, em todos os lugares e tempos, foram salvos por Cristo. Uau. Deixe-me dar, então, um exemplo bem prático que me ajudou muito. E esse exemplo me foi dado há quase 20 anos atrás e eu jamais esqueci. E eu espero que nenhum de vocês esqueça esse exemplo. O exemplo é o seguinte: pense aí na cruz ou nos sacrifícios feitos ali no tabernáculo e no templo, como se fosse um cartão de crédito, Lídia. Uhum. Eles estavam ali sacrificando aqueles animais e pedindo perdão pelos seus pecados. Mas o autor do Hebreus diz que o sangue de touros e bodes não remove pecados. Uhum. Mas então pensemos, obviamente isso para ajudar a entender, como um cartão de crédito que era passado ali no tabernáculo, e o dia da fatura deste cartão de crédito é o dia da cruz. Da cruz. Quando Cristo está morrendo e vertendo o seu precioso sangue ali na cruz do Calvário. Olha só que forte. A maldição quebrada pelos nossos primeiros pais Adão e Eva tinha como condenação a morte, pois alguém tinha que se colocar diante do Pai para derramar o seu próprio sangue, para que homens e mulheres em todo lugar, em todo mundo, fossem perdoados dos seus pecados. Tire Jesus da vida de um homem e ele está perdido e condenado. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. E somente em Cristo um homem é perdoado. Não somos salvos pelas obras. Pessoas acham que por fazerem, digamos, ações caridosas ou obras de caridade serão salvas, mas nenhum homem pode ser salvo pelas suas obras, porque nós somos pecadores. Nós somos salvos pela fé. Graças a Deus. Mediante a graça do nosso grandioso Deus. E que forma de encerrar essa série de programas, que mensagem, né? Essa mensagem fechou com chave de ouro, como a gente tem costume de falar, né? Com o nosso Cristo nos dando essa esperança diária da salvação em todos os tempos, né? Nossa esperança. Em todos os tempos. Pastor, queria lhe agradecer muito, muito, muito por essa mensagem preciosa, por disponibilizar estar aqui com a gente sempre e por nos trazer essa mensagem de esperança, finalizando esse tema que a Bíblia fala. Te agradecer de todo o coração, pastor. Obrigada mesmo por essa mensagem preciosa que Deus te usou para trazer essa manhã. Amém. Um prazer, uma alegria estar servindo os irmãos. Amém, pastor, amém. Como essa mensagem traz esperança para a gente, né, pastor? Que palavras, dá vontade de ficar falando, mas a gente tem mais coisas para falar aqui ainda, e tem um recadinho da Tainá do EAD Paulo Pinheiros, pastor, que está bombando, está um sucesso, maravilha, né? Vamos assistir aí o que a Tainá trouxe para a gente. Olá! Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460,
para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Logística e Processos Gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes, nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança. As matrículas estão abertas e as mensalidades custam só R$ 599. Garanta sua vaga usando o voucher Paulo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. E não se esqueça, fazendo isso você garante formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha aí, que oportunidade para você pensar, planejar o seu futuro e ainda colaborar com missões, né? Que presente de Deus no Polo EAD Pinheiros, aqui em Pinheiros, numa das melhores universidades do país, o Mackenzie. Que bênção, né? E agora eu quero falar para vocês de algo que é muito importante, principalmente para quem tem filhos, para quem pensa em ter, para quem tem família, é sobre educação. E para falar com a gente, nós convidamos o Everson Alessandro Pereira, que é pastor Everson, que é pastor na igreja em Criciúma, na igreja presbiteriana em Criciúma, casado e pai de 3 filhas. Ele é advogado, especialista em direito de família e violência contra crianças e adolescentes, educador, proprietário do colégio Cadma, né? Se eu falei errado, se eu pronunciei errado, me corrija, pastor. É uma escola de educação por princípios cristãos. Ele é presidente da ANDAPEF, que é a Associação Nacional de Apoio e Defesa dos Pais na Educação dos seus filhos. E nós vamos conversar um pouco com o pastor Everson, né, para falar sobre a ANDAPEF e os projetos que tem, que é muito interessante. Gente, presta atenção que eu tenho certeza que você vai gostar de saber essas informações que poucas pessoas sabem. Então é um privilégio a gente poder ter acesso a essas informações. E vamos lá conversar com o pastor Everson. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Me ouve bem? Te ouço, pastor. Te ouço, sim. Pode falar. Obrigado pela oportunidade, né? Mais uma vez, agradeço a você, a IPP-TV, aos irmãos, e é uma honra poder compartilhar de um tema tão relevante, que é um tema que diz respeito a cada um de nós, como pais, como mães, como educadores, no Brasil inteiro. É verdade. E que assunto importante, pastor. Eu já queria que o senhor falasse um pouquinho da ANDAPEF, há quanto tempo existe, e já falasse... vamos falar primeiro do projeto Atalaia, que é um dos projetos que são lindos, assim, interessantíssimos. Fala um pouquinho pra gente. A ANDAPEF nasceu, Lídia e irmãos, há 4 anos atrás, em 2017. Né? Nós temos a nossa sede aí em São Paulo, capital. Eu falo aqui de Criciúma, Santa Catarina, mas a nossa sede é em São Paulo, na capital. Inclusive, alguns dos conselheiros nossos são da própria Igreja Presbiteriana aí de Pinheiros, o nosso irmão Milton, Flávio e outros irmãos. E nós nascemos com essa gênese principal de cuidado, de apoio às famílias, na educação dos filhos. Dentre todos os projetos que nós desenvolvemos, um dos projetos ainda em implantação é o projeto Atalaia, que você mencionou, que ele consiste, na verdade, numa verificação, no monitoramento constante dos materiais didáticos que são produzidos no Brasil e que acabam inundando as escolas. Os filhos, obviamente, aqueles que estão em escolas públicas e privadas também acabam recebendo como conteúdo dentro da grade curricular. A visão, a prerrogativa que a lei estabelece, que é o direito dos pais educarem seus filhos segundo a sua confessionalidade, possa ser respeitado em qualquer ambiente, principalmente na escola. Por isso, o projeto Atalaia trabalha nessa dimensão de verificação, de monitoramento e também, caso necessário, de denúncia junto aos órgãos competentes, caso haja alguma infração aos direitos dos pais na educação dos seus filhos.
E, pastor, eu posso chamar de pastor, tudo bem? Se alguém quiser saber informações ou como denunciar, o Projeto Atalaia, ele está nos links da Andapef, é isso? Como é que funciona? Isso mesmo, Lídia. Nós temos o site andapef.org, então você entra lá na andapef.org, se você quiser agora acessar. Você vai ter ali todo descritivo, né, uma fortaleza para a família, esse é o nosso mote, né? O nosso chamado, e nós trabalhamos nesse sentido, de fazer com que as famílias possam estar sendo acudidas, seja em relação à questão do Projeto Atalaia, você pode entrar nos nossos meios de contato, seja no nosso Instagram também, Andapef, você entra lá no Instagram, o nosso blog também, então assim, caminhos e meios de comunicação existem variados. É importante ressaltar também para os irmãos que quando nós falamos de educação, é muito mais apenas do que a educação formal posta, né, nas escolas, nós estamos falando efetivamente daquilo que a Bíblia nos instrui em relação à educação que cada um de nós, pais e mães, devemos dar aos nossos filhos segundo os preceitos que a palavra nos orienta. E como nós entendemos como entidade, nós temos um valor fundamental que é a palavra de Deus. Nós trabalhamos a Andapef dentro dos 3 Fs, né, que nós mencionamos, o foco, fundamento e ferramenta. O nosso fundamento é a palavra de Deus, o nosso foco são as famílias, a ferramenta é a educação. Então, quando nós nos propusemos há 4 anos atrás estabelecer uma associação que tenha um escopo nacional de abrangência, nós juntamos a essa associação advogados, líderes, pastores, professores, psicólogos, médicos, enfim, mães, donas de casa, você que está aqui pode se associar conosco. Na verdade, é um conjunto de homens e mulheres de bem, cristãos, que entendem que nós temos um dever de educarmos os nossos filhos segundo aquilo que a palavra nos orienta. Eu acompanhava há pouco aqui, né, o fechamento da série de maneira brilhante, assim, o pastor termina falando sobre Jesus, né? Então nós temos esse dever de instruirmos os nossos filhos naquilo que a palavra nos orientou e nos orienta. Então é uma associação aberta, que desenvolve ações específicas e que trabalha muito nesse foco da família. O nosso foco é a família, a nossa ferramenta é a educação e o nosso fundamento é a palavra de Deus. Perfeito, pastor. E tem até o site, a gente fez aqui, vou pedir, se der para colocar na tela, o site da Andapef, também tem o Instagram também, né, que fica mais fácil das pessoas encontrarem. Vou pedir para colocar na tela aí, se tiver como. E também queria falar, pastor, de um projeto que está prestes a ser aprovado, a ser regulamentado, né, no Congresso Nacional, que é o projeto de educação domiciliar, que acho que é algo bem interessante para a gente falar aí nos nossos dias, né? É verdade, Lídia, essa é uma pauta muito relevante, ela é uma pauta emergente no Congresso Nacional em todo o Brasil. Nós temos como um dos nossos também, uma das nossas ações diretrizes é sim a atenção às famílias educadoras, né, às famílias homeschoolers, e nós temos trabalhado diretamente junto aos nossos companheiros, irmãos, por assim dizer, em Brasília, o reverendo Milton, a doutora Inês Borges, que me antecedeu, é a fundadora da Andapef, aqui eu faço uma menção honrosa a ela que capitaneou todo o projeto há 4 anos atrás, Deus colocou no coração dela, muitos conhecem a doutora Inês Borges, é uma mulher assim extraordinária, ela hoje é assessora especial do ministro Milton, e ela e junto com toda a equipe em Brasília estão trabalhando diuturnamente na regulamentação da educação domiciliar no Brasil. Tivemos reuniões essa semana junto ao gabinete do ministro, secretário executivo e outras associações nacionais, e nós temos crido que chegou o tempo. Você, de repente, que é pai, mãe, que trabalha com homeschooler, né? Você que educa o seu filho em casa, então ore por isso, esteja atento às orientações, aquilo que vai sair, a mídia vai divulgar, mas acima de tudo ore. Há uma de batalha espiritual sendo travada, não se trata apenas da regulamentação de uma... É uma questão de norte mesmo acerca da família. Quem deve governar e quem deve instruir os filhos? O Estado ou a família? Nós sabemos, obviamente, pela palavra de Deus, que a família... E quando nós estamos falando sobre essa abertura, essa possibilidade, através da regulamentação, é principalmente trazer da clandestinidade aquelas famílias que já trabalham com a educação domiciliar há muitos anos, e esse número tem crescido muito, principalmente por conta da pandemia no ano passado, e o novo formato de ensino restabeleceu, e também porque a educação domiciliar tem, sim, trazido muitos benefícios para as famílias e, academicamente, tem trazido resultados extraordinários no desenvolvimento, tanto cognitivo, social e, principalmente,
a parte da erudição e da excelência acadêmica dessas crianças. Olha aí, que socorro bem presente na hora da angústia, eu poderia falar que é esse projeto no tempo que estamos vivendo, né, pastor? É primordial, que prazer em divulgar esse trabalho tão lindo e que tem uma visão cristocêntrica, né? Tem outro ponto muito, muito bonito do projeto que eu quero que o senhor fale também, por favor, que é o curso de alfabetização fônica. Queria que o senhor falasse sobre isso também, por favor. Perfeito, Lídia. Esse é um xodó nosso, assim, né? Eu digo, é uma menina dos olhos do projeto da ANDAPEF, é um curso online por Inês Borges, a qual fiz referência há pouco, e também pela a Rebeca Tosta, que é uma moça, uma grande colaboradora do projeto, formanda agora na USP em Pedagogia. Ela assim, é extraordinária, também membro da Igreja Batista de Pinheiros, né? Da Penha, aliás, a Presbiteriana da Penha. E esse projeto consiste no quê? Ele é um instrumento para o pai e para a mãe, para ele entender como, por exemplo, você que é mãe, que é pai, que é avó, que está nos assistindo agora, que tem uma criança ainda na primeira infância, de 0 a 3 anos, e você já percebe que a criança ela começa já, justamente por aquilo que Deus a colocou, e assim ela é formatada, dando do ponto de vista biológico e neurológico principalmente, a conhecer as letras, a conhecer o mundo. Então esse curso de alfabetização fônica é um curso baseado na ciência, obviamente, e que tem caminhos facilitados, mecanismos e instrumentos para que você, pai, mãe, você que é avó, que não tenha nenhum tipo de formação acadêmica, pedagógica, nenhum tipo de docência, possa ajudar uma criança que está com você, seja através de uma aula online, porque esse é um curso completamente remoto, e você tem acesso a como alfabetizar de maneira técnica, científica e com resultados. A alfabetização fônica é o método mais utilizado hoje e que tem utilizado dentro das escolas cristãs, é melhor informar isso, óbvio, e que tem trazido muitos resultados, assim. Então, eu convido você a visitar o nosso site, entra lá na aba Cursos Online e tem lá Curso de Alfabetização Fônica. Eu faço para você essa convocação, conheça o curso, você não vai se decepcionar, faz parte de um processo nosso, e fique sabendo também, é importante mencionar, que todos os recursos que são auferidos por conta da venda desses cursos nossos, eles são redirecionados em todas as ações sociais da ANDAPEF. Todos nós somos voluntários do Brasil inteiro, eu como presidente sempre estou em São Paulo, todos os irmãos que estão no Brasil inteiro, a nossa sede é em São Paulo, então assim, todos nós investimos a nossa vida, dos nossos recursos em prol do reino de Deus e na instrução de uma nova geração. Então nos ajude, nos abençoe e abençoe uma geração também. Amém, amém, amém. E com essas informações preciosas, está aparecendo aí na sua tela os links da ANDAPEF, é só clicar, procurar. E, pastor, muito obrigada, pastor Everson, por nos trazer essas informações tão preciosas. Obrigada mesmo. Lídia, parabéns pelo projeto, parabéns pelo programa. Já conheci a IPPTV, assim, parabéns pelo a nova plataforma agora, né? Então, assim, eu acompanho vocês, enfim, agora dá para pegar tudo gravado, né? A gente pode acompanhar isso. Parabéns mesmo pelo projeto de vocês. Nós temos pessoas assim, canais abertos como o de vocês, irmãos e irmãs que pensem e sonhem a respeito de uma geração e de um legado. Amém. Amém, amém. Que bênção. Muito obrigada, pastor Everson. É um privilégio mesmo, graças a Deus. Quero agradecer você que está com a gente, por ficar com a gente nessa manhã. Foi um momento muito gostoso e a gente fica por aqui. Bom final de semana. Lembrando que segunda-feira estamos de volta e eu espero por você ao vivo às 10 horas. Fiquem com Deus e bom final de semana.